Olá, neste vídeo vamos ver aí como atualizar e excluir somente registros que pertencem ao usuário logado. Nas duas últimas aulas, na aula anterior, a gente fez um filtro aqui, por exemplo, para o usuário admin visualizar, ou listar apenas as progressões que o próprio admin registrou. E assim também para os outros usuários. Por exemplo, se eu entrar com o usuário Rafael e acessar aqui a minha lista de progressões, eu só vejo lá as progressões que o usuário Rafael cadastrou. Porém, se eu tentar editar ou excluir esse registro, eu consigo excluir. Ele vai dar um erro porque daí falta mudar algumas coisas aqui que eu atualizei no projeto durante a gravação das aulas. Mas eu consigo, por exemplo, excluir um registro que o admin fez e o admin consegue excluir um registro que eu fiz. E como que a gente vai fazer isso, né? Antes de partir para o código, eu vou só corrigir um negocinho aqui, que na minha progressão, antigamente, o usuário aqui chamava servidor. E aqui, na verdade, eu preciso mudar aqui que no str, né, que é aquele que vai imprimir na tela, ele está servidor e ele vai dar erro, que foi o erro que acabou de acontecer aí. Então, ó, o que é a ideia? Quando eu tentar excluir o registro aqui do Rafael, por exemplo, ele vai aparecer. Aí o usuário, porque eu preciso passar o ID lá na URL, né? Quando a gente criou aí o nosso delete view, eu passei o ID na URL. Se eu tentar colocar aqui o 2, ele vai trazer, ó, o 2 também é do Rafael. Se eu tentar colocar aqui o 3, ele vai pegar o do admin. E ele não deveria fazer isso, porque na hora de inserir, somente o Rafael insere os registros dele. Na hora de listar, somente o Rafael lista os registros dele. E na hora de editar e excluir, isso também deve acontecer da mesma forma. Como que a gente faz isso daí? A gente viu aqui, né, que o progressão list, por exemplo, tem um método getCarrySet, que é quem altera aí a consulta padrão aí, né, dos objetos que eu tenho do tipo progressão. A gente viu lá no progressão create, que a gente usa o form valid aqui, né, para validar, né, o nosso formulário para criar o objeto, que é nessa linha aqui. Então, antes de criar o objeto, eu vou lá e defino que naquela instância do meu formulário, o atributo usuário é o usuário logado. Crio o objeto, dou return normal, e agora a gente vai, por exemplo para o progressão create. Create não, update. Até assustei ver o form valid. Progressão update, aqui. E a gente também vai criar um método aqui, porque olha só, eu como usuário aqui, Rafael, vou tentar editar. Reparem que eu tenho, ó, trouxe aqui os meus dados. Vou lá, no mesmo jeito, malandramente, mudar o ID lá na URL. O que aconteceu? Pegou outra progressão. Lembra que o 1 e 2 era do Rafael. O 3 é do admin, ó. Ele também aparece aqui, ó. Tanto que tá até a descrição ali, ó. E se eu tentar editar a 4, ele também vai aparecer a 4 para mim, ó. Então lembra que eu coloquei um teste lá na hora de cadastrar? Eu vou mudar essa descrição aqui, ó. Progressão do admin alterada Rafael. Olha só o registro 4. Eu vou salvar ele. Eu não estou visualizando ele aqui, mas olha que sacanagem. Se eu logar com o admin, for consultar lá as minhas progressões, deve ser essa daqui, e tentar editar ela, olha lá como é que está o texto dela, alterado pelo Rafael. Ou seja, um usuário alterou o registro do outro. E isso não deve acontecer, senão você não tem lá integridade nenhuma nos seus dados. Como que a gente faz isso? A gente viu lá que o getCarrySet, quando é uma lista, ele vai alterar lá o padrão da consulta para listar lá os objetos. E daí a gente forçou lá a dizer assim, ó, você vai listar os objetos somente que pertencem a esse usuário. O que acontece aqui no listar, no editar e no excluir? Quando a gente cria as nossas URLs, ó, tanto o editar quanto o excluir, ó, da progressão, o que a gente coloca aqui? Eu estou dizendo que vai ter lá o editar, vai ter a progressão e depois vai ter um ID, que eu chamo aqui de PK, e digo que ele é do tipo inteiro. Então, essa PK aqui é a primary key, ou seja, é o ID desse registro. Então, quando você altera aqui o seu registro, ó, coloquei o 2, ele vai lá e busca a progressão que tem o registro 2.
e quando eu coloco 3, ele vai buscar a progressão que tem o registro 3. A mesma coisa para excluir. Como eu tenho a progressão aqui, ó, eu tenho o PK dela, né, que é a chave primária e é inteiro, ele com base no valor que tem aqui, ele vai buscar o objeto lá para excluir. Só que daí, o que eu quero? Evitar que o admin, por exemplo, consiga visualizar o 1 e evitar, por exemplo, que o Rafael consiga mexer no do admin. Para isso, a gente vai mudar o método padrão aqui que faz essa consulta, ou seja, ele vai lá, busca. É muito importante que você tenha colocado aqui PK, porque agora aqui eu vou me basear naquele nome que eu coloquei lá, que chama PK. Se aqui você colocou progressão, você chamou de id underline prog, aqui no código que a gente vai construir você também vai ter que utilizar o id prog. Por padrão do Django ele sempre usa PK, então eu gosto de usar aí também PK para não ter problema, algum outro problema. O método que a gente vai ver aqui é o def get underline object. E ele tem dois parâmetros, aí, o self e o carry set igual a none. Esse aqui tem lá no Django, se você for acessar lá a documentação, ele vai mostrar o exemplo e vai entrar em mais detalhes desse método aí para vocês. Então, por padrão, assim como lá na lista eu tinha o getCarrySet e na lista eu tinha o self.object_list, que era uma lista de objetos, aqui eu tenho o self_object, que é o objeto que eu tenho que consultar aí. O que acontece? Por padrão, o Django vai lá e coloca progressão.objects.get, aí aqui ele usa o get, que é para buscar. Na próxima aula eu vou mostrar aí algumas variações que a gente tem aí para buscar, para listar, buscar, filtrar, criar, então tem várias coisas, né? Até repetir a palavra aí, né? Mas tudo bem. Usamos o get aqui, e daí ele fala assim, ó, pega pk igual ao self.kwargs na posição pk. Opa, pk. Quem que é esse self.kwargs na posição pk? Esse self é um objeto, ou seja, que está sendo como se fosse o this, né? Ou seja, é algo que está apontando para essa classe. Ele está pegando esse tal de kwargs aqui. Quem que é isso daqui? Isso daqui, dentre muitas outras coisas, ele tem a referência disso daqui. Ó. Ele consegue pegar o valor que você digitou lá na URL. E como você identificou aqui que o valor que você digitou aqui, depois, por exemplo, do editar progressão aqui, você identificou como PK, aqui você consegue colocar o PK. Se você tivesse chamado, lembra, de id_prog, aqui você iria colocar id_prog. Então, eu vou chamar aqui de PK. E o que ele faz também é dar um return no self.object. Então, ele vai lá, busca o objeto que tem aquela PK que você informou na URL e pega os dados dele e preenche o formulário. Por padrão, é isso daqui. Se você não implementar, se você deixar o update do jeito que estava, é a mesma coisa que ele vai fazer colocando esse código. Ele vai pegar o objeto que tem aquela PK. Então, ó, vou atualizar aqui, tentar pegar a 3, pegou a 3. Vou tentar pegar a 2, pegou a 2. Só que, além de verificar a PK, que é o ID que está aqui, o que eu quero? Eu quero que o admin só consiga visualizar a progressão do admin. Então, além da PK, a ordem aqui não importa, eu quero dizer assim, ó, a mesma coisa da lista. O usuário tem que ser o self.request.user. Vou salvar aqui. Agora, o que vai acontecer? Vou voltar lá na minha tela. Eu tenho a progressão 2, que é a tela que eu estou aqui. Ó. O que acontece? Ele já não trouxe para mim. Ele está dizendo assim, ó, a progressão matching carry does not exist. Ele está dizendo assim, ó, essa consulta que você tentou fazer aqui, ela não existe. Ou seja, ele retornou objeto nenhum. Se eu tentar pegar o 1, olha lá, a mesma coisa. Lembrando que o Django apresenta essa página aqui de erro, dá esse monte de detalhes, porque lá no settings você tem um atributo chamado debug, que é igual a true. E isso faz com que isso aqui apresente. Então, olha que massa. Agora, se eu tentar pegar lá, ou algum que não existe, 555, ele sempre vai cair aqui. Ó, não existe.
Porém, se você colocar um ID que existe, que é o seu, no meu caso é o 3, olha lá, ele trouxe para mim os dados da progressão que tem o ID 3. Se eu colocar 4, ele trouxe para mim os dados que tem a progressão 4, porque essas duas foram alteradas pelo admin. Posso até apertar F11 aqui. Posso até mudar o texto e cadastrar. Vou sair e vou entrar com o Rafael. Se eu tentar agora progressão, editar essa progressão aqui, ó, que é o ID1, ó lá, ele trouxe para mim. Se eu tentar colocar 2, ok. Quer dizer que existe uma PK1 e existe uma PK2 em que o usuário é o Rafael, é o usuário que está logado. Se eu tentar pegar 3, ele já não aceita. Vou voltar aqui para 2. Beleza? Existe ainda uma maneira um pouco mais elegante de fazer isso e eu gosto de fazer dessa forma. Porque mais adiante a gente vai ver aí como criar páginas de erro. Por exemplo, página 404, que é a página não encontrada e alguma outra coisa assim. Na verdade, quando o Django não está no modo debug, e você tenta fazer alguma coisa aqui, ele vai te redirecionar para uma página de erro. E eu gosto de utilizar aqui, para já dar um erro direto de cara para o usuário aí, é uma consulta um pouquinho diferente, mas para esse caso específico, quando você está pegando um objeto. Eu gosto de importar aqui django.shortcuts import get object. Tem a lista também tem, dá para usar a lista ali, né? Embora eu fiz a lista lá, a lista a gente não passa o ID na URL, aí o usuário não fica fuçando na lista. Mas o ID, tanto para editar quanto excluir, ele vai aqui na URL. Então eu gosto de usar esse método aqui. Como o próprio nome diz, o que acontece? Ele tenta pegar um objeto. Se esse objeto não existir, ele vai dar um erro 404 lá para o usuário. Então a gente importa ele. Eu vou dar um Ctrl F aqui, ó, progressão update. E em vez de eu colocar todo esse código aqui, ó, que funciona normalmente, eu coloco ele. Ele funciona assim, ó, antes de apagar isso daí. Eu tenho que passar para ele a classe que eu quero e a verificação dos atributos. Isso é igual a isso. Esse outro atributo 2 é igual ao valor 2. Então, basicamente, você vai pegar o que está aqui e vai passar um parâmetro a mais. E esse a mais tem que ser o primeiro deles, tem que ser qual é a classe, né, do objeto que você quer consultar. Então, vou trocar tudo isso daqui por get object underline or underline 404 e vou dizer assim, ó, eu quero uma progressão em que a PK é isso daqui, em que o usuário é isso daqui. Eu vou salvar aqui, Ctrl S. Ó, vou tentar pegar a progressão 3. Tá vendo que ele dá um does not exist, né? Ele diz que a minha carry não existe. Se eu tento atualizar aqui, ó, já dá um erro diferente, ele já me dá um 404. Então, se o usuário está acessando a sua página malandramente, ele tenta pegar lá, viu uma URL, opa, vamos tentar mudar aqui, ele já vai cair numa página 404, que depois a gente vai criar elas. Agora, se o usuário continua ali tranquilinho com o seu cadastro, ele vai fazer aí a edição correta do seu usuário. A mesma coisa, vou até copiar isso aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer no delete. Vamos fazer na mão lá. Progressão. Porque eu ainda não fiz, né? Então aqui no delete, o que a gente vai fazer? Eu vou colar o mesmo método que eu acabei de fazer ali. O Django, quando a gente cola e ele excede uma largura aí definida por alguns padrões, eu vou dar um Ctrl Z aqui, ele volta. Ele quebra a linha. Eu vou deixar aqui para efeito didático, é melhor de visualizar. Então, o delete view, assim como o update view, porque se você está excluindo, você está excluindo algum objeto. Se você está editando, você está editando algum objeto. Ambos têm o método getObject e você consegue mudar aí qual é o objeto que você está editando. Por exemplo, olha que sacanagem, se eu fizesse isso daqui, ó, eu estou dizendo que sempre vai ser o PK1. Se eu vou tentar excluir uma progressão e eu estou falando que eu quero uma progressão e eu quero que o PK dessa progressão seja 1. Se eu tentar excluir a 1, ele vai trazer para mim. Se eu tentar, reparem ali no nome, na data e no nível. Ó, coloquei a 2, o que aconteceu? Ele trouxe a 1. Se eu tentar a 3, ó, reparem que aqui não está mudando, ó, ele trouxe a 1. Se eu colocar a 4, ele trouxe a 1. Se eu colocar um que não existe, ó, 40 mil, ele trouxe a 1. Por quê? Porque aqui você diz que toda vez que você for deletar
uma progressão, ele vai buscar sempre aquela que tem o ID 1. Então, vou dar um Ctrl Z. Da mesma forma, eu quero excluir a progressão, que o PK é o PK que eu coloquei lá na URL, que ele está passando, e o usuário é o meu usuário que está logado. Então, eu quero essas duas condições. Se eu dar um Enter aqui, ó, já não deu certo. Se eu tentar pegar a 3, que é do admin, já não vai dar certo, vai cair na 404. Se eu tentar pegar 1, aí ele vai conseguir, e daí eu vou excluir o meu registro. Então, é desta forma que a gente evita que um usuário edite ou exclua registros de outro usuário. E daí a gente viu como inserir, né, corretamente um registro para o usuário que está logado, e a gente viu também como editar registros para o usuário que está logado. Beleza? Valeu e até a próxima.